Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior, onde a gente leu o livro do Apocalipse, capítulo 13. E no vídeo de hoje nós vamos ver o esclarecimento que Nossa Senhora nos deu sobre esta passagem no livro do Movimento Sacerdotal Mariano, do padre Stefano Gobb, aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito, que por gentileza se inscreva, deixe seu like e compartilhe este e os outros vídeos do canal, ok? Então vamos lá. Milão, 13 de junho de 1989, primeiro sábado e festa do Imaculado Coração de Maria. A besta semelhante a uma pantera. Filhos prediletos, hoje vos reunis nos cenáculos de oração para celebrar a festa do coração imaculado de vossa Mãe Celeste. Chamei-vos de toda a parte do mundo para consagrar-vos ao meu coração imaculado, e vós respondestes com amor filial e generosidade. Já formei o meu exército com os filhos que acolheram o meu convite e escutaram a minha voz. Chegou o tempo em que o meu coração imaculado deve ser glorificado pela Igreja e por toda a humanidade, porque nestes tempos da apostasia, da purificação e da grande tribulação, o meu coração imaculado é o único refúgio e o caminho que vos conduz ao Deus da salvação e da paz. O meu coração imaculado torna-se hoje, sobretudo, o sinal da minha segura vitória na grande luta que se combate entre os seguidores do enorme dragão vermelho e os da mulher vestida de sol. Nesta luta terrível, levanta-se do mar para ajudar o dragão uma besta semelhante a uma pantera. Se o dragão vermelho é o ateísmo marxista, a besta negra é a maçonaria. O dragão manifesta-se no vigor do seu poder. A besta negra, ao contrário, age na sombra, esconde-se, oculta-se de maneira a entrar em toda parte. Tem patas de urso e boca de leão, porque atua em toda parte com astúcia e por meio dos meios de comunicação social, isto é, com a propaganda. As 7 cabeças indicam as várias lojas maçônicas que agem em toda parte de maneira astuciosa e perigosa. Esta besta negra tem 10 chifres e sobre os chifres 10 diademas que são sinais de domínio e de realeza. É por meio dos 10 chifres que a maçonaria domina e governa em todo o mundo. O chifre no mundo bíblico sempre foi um instrumento de amplificação, um modo de fazer ouvir mais alto a própria voz, um forte meio de comunicação. Foi por isso que Deus comunicou a sua vontade ao seu povo por meio de 10 chifres que deram a conhecer a sua lei, os 10 mandamentos. Quem os acolhe e os observa caminha na vida pela estrada da vontade divina, da alegria e da paz. Quem faz a vontade do Pai acolhe a palavra do seu Filho e participa na redenção realizada por ele. Jesus dá às almas a própria vida divina através da graça que ele nos alcançou com o seu sacrifício consumado no Calvário. A graça da redenção é comunicada por meio dos 7 sacramentos. Através da graça são inseridas na alma as sementes de vida sobrenatural que são as virtudes. Entre estas, as mais importantes são as 3 virtudes teologais e as 4 virtudes cardeais: a fé, a esperança, a caridade, a prudência, a fortaleza, a justiça e a temperança. Essas virtudes germinam, crescem e desenvolvem-se cada vez mais ao sol divino dos 7 dons do Espírito Santo e conduzem assim as almas pelo caminho luminoso do amor e da santidade.
A tarefa da besta negra, isto é, da maçonaria, é combater de maneira astuciosa, mas tenaz, para impedir que as almas percorram este caminho indicado pelo Pai e pelo Filho, iluminado pelos dons do Espírito Santo. De fato, se o dragão vermelho age para levar toda a humanidade a prescindir de Deus, para levar à negação de Deus, infundindo por isso o erro do ateísmo, o objetivo da maçonaria não é negar Deus, mas blasfemar contra ele. A besta abre a boca para proferir blasfêmias contra Deus, para blasfemar contra o seu nome e sua morada, contra todos aqueles que habitam no céu. A maior blasfêmia é negar o culto devido só a Deus para o dar às criaturas e ao próprio Satanás. Eis o motivo porque nestes tempos, por detrás da perversa ação da maçonaria, se difundem por toda parte as missas negras e o culto satânico. Além disso, a maçonaria age por todos os meios para impedir que as almas se salvem e, deste modo, pretende tornar vã a obra da redenção realizada por Cristo. Se o Senhor comunicou a sua lei com os 10 mandamentos, a maçonaria difunde por toda parte, com o poder dos seus 10 chifres, uma lei que é totalmente oposta à lei de Deus. Ao mandamento do Senhor, não terás outro Deus além de mim, ela opõe-se construindo outros falsos ídolos, diante dos quais hoje em dia muitos se prostram em adoração. Ao mandamento não invocar o santo nome de Deus em vão, ela opõe-se blasfemando contra Deus e o seu Cristo de muitos modos astuciosos e diabólicos, até o ponto de reduzir o seu nome a uma marca comercial indecorosa e a fazer filmes sacrílegos sobre a sua vida e sobre a sua divina pessoa. Ao mandamento lembra-te de santificar as festas, ela opõe-se transformando um domingo em weekend, no dia do esporte, das competições e dos divertimentos. Ao mandamento honra pai e mãe, ela contrapõe um novo modelo de família fundado sobre a convivência até mesmo entre homossexuais. Ao mandamento não matar, ela opõe-se conseguindo legitimar em toda parte o aborto, levando a acolher a eutanásia e fazendo quase desaparecer o respeito devido ao valor da vida humana. Ao mandamento não cometer atos impuros, ela opõe-se justificando, exaltando e publicitando todas as formas de impureza, até o ponto de justificar os atos impuros contra a natureza. Ao mandamento não furtar, ela opõe-se agindo para que se propaguem cada vez mais os furtos, a violência, os sequestros de pessoas e os roubos. Ao mandamento não levantar falso testemunho, ela opõe-se agindo para que se propague cada vez mais a lei do engano, da mentira, da falsidade. Ao mandamento não desejar as coisas e a mulher do próximo, ela opõe-se agindo para corromper no instinto a consciência, enganando a mente e o coração do homem. Deste modo, as almas são impelidas para o caminho perverso e mau da desobediência à lei do Senhor. São submersas pelo pecado e impedidas assim de receber o dom da graça e a vida de Deus. As 7 virtudes teologais e cardeais que são fruto de viver em graça de Deus, a maçonaria opõe-se com a difusão dos 7 vícios capitais, que são fruto de viver habitualmente em estado de pecado. A fé, ela opõe a soberba, a esperança, a luxúria, a caridade, a avareza, a prudência, a ira, a fortaleza, a preguiça, a justiça, a inveja, a temperança, a gula. Todo aquele que se torna vítima dos 7 vícios capitais é conduzido gradualmente a eliminar o culto que é devido só a Deus para dar a falsas divindades que são a própria personificação de todos esses vícios, e é nisto que consiste a maior e mais horrível blasfêmia.
Eis o motivo porque sobre cada cabeça da besta está escrito um título blasfemo. Cada loja maçônica tem a tarefa de fazer adorar uma divindade diferente. A primeira cabeça tem o título blasfemo da soberba, que se opõe à virtude da fé e leva a prestar o culto ao Deus da razão e do orgulho, da técnica e do progresso. A segunda cabeça tem o título blasfemo da luxúria, que se opõe à virtude da esperança e leva a prestar o culto ao Deus do sexo e da impureza. A terceira cabeça tem o título blasfemo da avareza, que se opõe à virtude da caridade e difunde por toda parte o culto ao Deus do dinheiro. A quarta cabeça tem o título blasfemo da ira, que se opõe à virtude da prudência e leva a prestar o culto ao Deus da discórdia e da divisão. A quinta cabeça tem o título blasfemo da preguiça, que se opõe à virtude da fortaleza e difunde o culto ao ídolo do medo, da opinião pública e da exploração. A sexta cabeça tem o título blasfemo da inveja, que se opõe à virtude da justiça e leva a prestar o culto ao ídolo da violência e da guerra. A sétima cabeça tem o título blasfemo da gula, que se opõe à virtude da temperança e leva a prestar o culto ao ídolo tão exaltado do hedonismo, do materialismo e do prazer. A tarefa das lojas maçônicas é atuar hoje com grande astúcia para levar a humanidade a desprezar em toda parte a santa lei de Deus, atuar em aberta oposição aos 10 mandamentos, a subtrair o culto devido ao único Deus para o prestar a falsos ídolos, exaltados e adorados por um número de homens cada vez maior, a razão, a carne, o dinheiro, a discórdia, o domínio sobre os outros, a violência, o prazer. Assim as almas são precipitadas na tenebrosa escravidão do mal, do vício e do pecado, e no momento da morte e do juízo de Deus, no pântano do fogo eterno que é o inferno. Compreendeis agora como o meu coração imaculado se torna nestes tempos o vosso refúgio contra o terrível e insidioso ataque da besta negra, isto é, da maçonaria, e o caminho seguro que vos leva até Deus. No meu coração imaculado delineia-se a tática usada pela vossa Mãe Celeste para contra-atacar e vencer a astuciosa trama usada pela besta negra. Por isso, formo todos os meus filhos na observância dos 10 mandamentos de Deus, na vivência à letra do Evangelho, na prática frequente dos sacramentos, especialmente da penitência e da comunhão eucarística, como auxílios necessários para permanecer na graça de Deus, no exercício forte das virtudes, a fim de seguirem sempre pelo caminho do bem, do amor, da pureza e da santidade. Assim sirvo-me de vós, meus pequenos filhos, que vos consagrastes a mim, para desmascarar todas essas astuciosas insídias que a besta negra vos arma e para tornar por fim vão o grande ataque que a maçonaria lançou hoje contra Cristo e a sua igreja. E no final aparecerá, sobretudo na sua maior derrota, o triunfo do meu coração imaculado no mundo em todo o seu esplendor. Nós continuamos no próximo vídeo falando sobre a besta semelhante a um cordeiro. Grande abraço, fica com Deus.